Se você é ou já foi um estudante universitário que precisou se mudar de cidade, se afastar da sua família para poder estudar fora e até mesmo dividir casa, apartamento, uma residência com pessoas que você até então nem conhecia, eu tenho certeza que a dica de leitura que eu vou dar hoje vai fazer com que você se identifique muito. Hello, pessoas! Eu sou a Thaís e hoje eu vim falar com vocês sobre uma leitura que eu fiz recentemente no Kindle Unlimited, que é o livro O Homem que Odiava Música, do autor nacional Osni de Oliveira, publicado pela editora Sina. Eu até gravei um vlog aqui pro canal enquanto eu fazia a leitura, mas eu acredito que aqui nessa resenha eu vou conseguir me expressar melhor, falando dessa leitura do começo ao fim e tudo que ela representou pra mim, o que eu senti, o que eu achei, quais foram as minhas considerações. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveite pra se inscrever agora. O livro, ele conta a história do Santiago. O Santiago está se mudando de cidade, ele tá também mudando de casa, saindo da casa dos seus pais para ir morar, né, numa república, dividir a casa com outros estudantes que estão em cursos diferentes dele, em épocas também diferentes, né, da faculdade. Ele tá entrando como calouro e aqueles outros garotos com quem ele vai dividir a casa, que é o Augusto e o Francisco, já estão ali na faculdade faz algum tempo. E o Santiago, ele vai ter um vizinho que é o Senhor Nonato, que é um idoso, que odeia música, barulho. Quando o Santiago chega ali naquela república com um violão, o Augusto e o Francisco já falam: cara, toma cuidado, que seu Nonato, ele enlouquece só de ouvir, né, uma musiquinha. Tanto que, né, tem uma cena onde seu Nonato sai atacando uma pessoa na rua com um taco de beisebol. Gente, eu fiquei, tipo, chocada com a situação. Mas, enfim, ele realmente odeia a música. E durante a história, nós vamos acompanhar toda essa trajetória do Santiago dentro da universidade, nessa vida nova, né? Uma vida que inclui coisas que ele não tinha ali no ensino médio, morando junto com a sua mãe, com os seus pais. E aí a gente começa a ver ele frequentar festas, arrumar um trabalho numa biblioteca e coisas do tipo. Então, por isso que eu falei, se você é estudante ou você já teve essa experiência, né, de universidade, você vai se identificar muito, gente. Não tem como não se identificar. E uma coisa bem legal, uma coisa bem curiosa, é que o Augusto e o Francisco, que dividem ali a casa com o Santiago, em todo momento que eles aparecem em cena, que normalmente é quando o Santiago chega em casa, quando ele passa perto dos amigos, eles estão debatendo situações do cotidiano, do dia a dia, da sociedade em que vivemos, sabe? Entra aí assuntos como coronavírus, entra também assuntos até mesmo religiosos no meio, mas é tudo bem superficial. Superficial que eu digo assim, é só o início daquele diálogo, cada um defendendo um ponto de vista contrário do outro, e o autor, ele não se aprofunda mais naquilo, é só uma passagem onde o Santiago passa e pega, né, ouve aquela situação. E é engraçado que até o narrador, que é em terceira pessoa, ele faz algumas piadas, porque em todo o momento o Augusto e o Francisco, quando eles estão em casa, tem um assunto ali que os dois estão debatendo e cada um defendendo a sua opinião. Eu achei isso bem bacana, mas como eu disse pra vocês, não foi algo que o autor ficou se aprofundando. A gente vai percorrer aí mesmo toda essa rotina facultativa do personagem. E no decorrer da leitura, o Santiago também acaba aí, né, encontrando uma garota que vai mexer com o coraçãozinho dele, e eles vão dar início então a um relacionamento. Esse relacionamento, ele vai entrar, ele vai passar por situações da qual eu mesmo não concordo, principalmente pela bagagem que eu tenho, né? Eu sou uma pessoa que já teve vários relacionamentos, porque eu tenho 34 anos e eu até já vivi algo parecido, onde eu fui meio Santiago nessa história. Eu tive umas atitudes parecidas com o Santiago. Enquanto eu lia, hoje eu não concordava com toda aquela situação. Então eu achei bem bacana, porque se tratando de uma história assim de jovens, onde outros jovens estarão lendo, o autor meio que dá esse alerta pro leitor, né? Não cometa esse erro de principiante que o Santiago está cometendo. Dá pra perceber que aquele ali provavelmente é o primeiro relacionamento do Santiago, apesar do autor, do narrador, não deixar isso muito explícito. Mas dá pra perceber sim que o Santiago é bem
imaturo, não só em relacionamento, mas em muitas outras áreas. Então é legal você ver esse lado da história, né? Como uma pessoa imatura chega aí num ponto da vida onde ela vai ser obrigada a amadurecer, porque enfim, ela está longe da cidade dela, longe da família dela, longe da casa dela. Então foi interessante ver, né, todo esse enredo criado aí pelo Osni em cima dessa vida universitária e essa fase da vida onde você se vê obrigado a amadurecer, querendo ou não. E o foco do homem que odiava a música, ele começa a rolar, né, no momento em que o Santiago está numa madrugada, voltando pra sua casa. Os amigos deles não estão por ali, porque acho que era uma véspera de feriado, um feriado emendado, alguma coisa assim. E ele ouve uma música, ele ouve alguém tocando violão. E esse som, ele está vindo exatamente da casa do senhor Nonato, do homem que odeia a música. Então ele fica, né, se perguntando como alguém que toca tão bem, gente, que tá fazendo aí, né, uma obra de arte, uma coisa maravilhosa, linda, emocionante, pode odiar tanto a música assim. Ele fica com aquilo, ele dorme com aquilo na cabeça e no dia seguinte ele se depara com um violão moído, totalmente destruído, detonado na lixeira do seu Nonato. E ele fica, né, tem coisa aí, tem caroço nesse angu e eu preciso descobrir. Fofoqueira! Então ele vai tentando se aproximar do seu Nonato, mesmo o senhor Nonato, tipo, esculachando ele, dando umas patadas, uns chega pra lá, tipo, meio que seu Frederiksen de Up, Uma Aventura, bem ranzinza. O Santiago oferecendo ajuda pra fazer as compras dele, né, pra carregar as coisas pra ele, e ele tipo, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de você, sobe da minha frente, mais ou menos por aí, sabe? E é nesse momento que o Santiago tenta barganhar com ele, né, fala assim, olha, seu Nonato, vamos fazer o seguinte, eu vi que o senhor tem um probleminha na perna aí, eu vou te ajudar, eu vou na farmácia pra você comprar seus remédios, eu vou no supermercado, eu vou carregar as coisas aqui pra dentro, e em troca disso, eu quero que o senhor me ensine a tocar violão. E o seu Nonato fica tipo assim, né, como que ele sabe que eu sei tocar violão? E aí ele conta que ele ouviu ele tocando na outra noite e os dois acabam sim fazendo essa barganha, essa troca entre eles. E é aí que começa a nascer, né, uma amizade bem assim, como eu posso dizer, bem esquisita. O seu Nonato, ele não é fácil, não é fácil mesmo. Eu acho que na verdade nenhum idoso é muito fácil, né? Eles viveram toda uma vida com um ensinamento, com uma coisa ali na cabeça, e aí o mundo dá aquele boom, dá aquela mudança, dá aquela evolução, e nem todos eles têm a mente aberta pra acompanhar. No caso, né, eu tô falando aí generalizando, né, meio que os idosos, mas a questão com o seu Nonato, ela vai muito mais além, porque ele tem uma ferida mal cicatrizada que dói nele, né, até aí o fim da vida dele, até a idade que ele tá hoje. E isso nós só vamos descobrir, gente, no decorrer da leitura, e eu não vou entregar aqui o plot pra vocês, eu não vou contar, né, porque senão acaba a graça do livro, a graça da leitura pra quem ainda não lê. A única coisa que eu quero alertar é que existe um gatilho aí nessa história. Se eu falar qual que é o gatilho, eu estarei entregando o ouro pra vocês, eu estarei dando o maior spoiler da leitura, então eu não quero fazer isso. Mas se você é um leitor sensível a consequências que uma depressão pode ter numa pessoa, então vai com calma, tá? Mas não é nada assim que eu acho que realmente possa despertar gatilhos. É que a gente tem que avisar que existe o gatilho, sabe, gente? Mas eu acho que também não é algo assim tão escrachado, tão ruim na história, sabe? Foi colocado de uma forma bem delicada, de uma forma bem tranquila. Delicada e tranquila, de todo jeito, acaba sendo algo que mexe com as emoções da gente, né? Que faz você levantar questões, pensar em um monte de coisa. Eu mesmo, como leitor e como pessoa, fiquei levantando, né, inúmeras questões na minha cabeça, desde essa questão, né, do idoso, do fim da vida, das cicatrizes mal curadas, de uma depressão, do que a sua mente pode fazer, né, quando você tá doente, assim, depressivo, por questões que ficaram ali doendo a sua vida inteira, né, que situações que foram dolorosas, assim, durante sua vida toda, todinha, sabe? Enfim, gente, não tem como eu ficar falando aqui sem dar spoiler, eu não quero dar spoiler. Mas é tocante, esse momento é muito emocionante. E foi aí que eu senti uma falta demais do seu Nonato.
precisava de mais conteúdo desse personagem. Ele contou, ele deu, né, explicações das perguntas que ficam a respeito do porquê esse senhor é tão ranzinza, o que machucou tanto ele assim. Mas eu queria ter conhecido mais da vida dele, eu queria que tivesse sido mais explorado. Tanto que eu deixo a minha sugestão aí pro Osni de um livro, né, a mais, um conto ou um livro mesmo pro seu nonato, viu, Osni? Eu ia gostar muito de ler a história desse homem mais novo até a situação atual. Nossa, seria incrível, Osni. Pega essa dica, hein? Hashtag fica a dica. Mas enfim, gente, outra situação no livro que eu gostei bastante, que foi tipo algo que deixou a leitura super frenética, acelerou a leitura e deixou tipo eu bem assim, nossa, o que vai acontecer aqui? Nunca li isso em outro livro, tô gostando, tô achando legal. É que em um momento, o Augusto, que também está na universidade e está finalizando a universidade, ele está naquela coisa de TCC e tudo mais, ele começa a ser perseguido por um professor. E isso gera, gente, uma manifestação entre esses alunos e os professores e levanta polêmicas, né, de agressividade dentro da sala de aula contra o professor, mas ao mesmo tempo de uma forma que também a gente vê o lado do aluno, onde o professor está se aproveitando da situação, né, pra alegar uma agressão que não existiu. Então, nossa, ficou uma coisa bem assim, bem frenética, bem legal na leitura, eu gostei bastante desse ponto. E nós temos aí algo semelhante, não é um tribunal porque não foi na justiça e tudo mais, mas os próprios alunos e professores vão fazer, né, essa sessão aí onde vão se defender e vão acusar, né, então assim, eu achei bem legal, estilo coisa assim de tribunal mesmo, sabe, e foi uma manifestação bem bonita pelos alunos, né, foi o Francisco que defendeu o Augusto ainda, então ficou uma coisa muito bacana, muito legal, muito bonita de se ver, e eu adorei esse ponto, ficou muito bom mesmo. Enfim, gente, o que eu posso dizer pra vocês é que assim, o Osni, ele pegou, né, algo assim bem real da nossa realidade, porque eu leio vários livros aí sobre universidades, mas a maioria delas, universidades gringas. Universidades onde o pessoal joga beisebol, joga futebol americano, hóquei, fazem esportes que aqui no Brasil nem é tão comum dentro da universidade, e eles ganham bolsas, enfim. É a vida do universitário americano. E esse livro me deu a oportunidade de ler sobre a vida do universitário brasileiro, né? De gente como a gente, algo totalmente real, que faz parte da nossa realidade, da nossa sociedade, do nosso cotidiano, do cotidiano dos nossos filhos futuramente ou atualmente, dependendo se seu filho já tá indo pra universidade. Então eu achei muito bacana. É um livro que não tem grandes plot, então ele é bem linear, ele segue aquele ritmo do começo até o final, mais ou menos, mas ele traz situações da vida do brasileiro. Então eu gostei bastante desse ponto e eu acho que é uma leitura interessante. Se você ficou curioso aí, esse livro ele tá gratuitamente no Kindle Unlimited pra quem é assinante. Eu até esqueci de dizer isso no começo desse vídeo. Mas se você ficou comigo até agora, se você quer ler este livro, você pode ler de graça se você assina o Kindle Unlimited. E eu vou deixar o link pra você acessar ele aqui na descrição desse vídeo. Lembrando que o meu link da Amazon, ele é comissionado, gente. Então se você comprar qualquer coisa, desde um livro, como qualquer outro item que você esteja precisando aí na sua casa, você gera uma comissão pra mim sem aumentar o valor da sua compra. E isso ajuda muito, porque reverte em benefícios aqui pro canal, como o pagamento da edição desse vídeo, manutenção pro computador, que nem vocês viram passando esse perrengue por esses dias. Enfim, vocês ajudam muito a blogueira aqui. Eu dei 3,5 estrelas pra esse livro no Scooby. Eu ia dar 4, mas eu só não dei 4 porque eu senti que faltou um pedaço da história pra mim. Pra Thaís aqui como leitora, eu gostaria de ter um aprofundamento aí do lado do seu nonato, né? Eu gostaria que tivesse sido explorado mais o lado dele. Nem que o livro ficasse maior, menos frenético, pra mim não teria esse problema, principalmente porque O Homem que Odiava Música é o título do livro. Então você fica a todo momento, enquanto tá acontecendo as coisas de universidade, com os personagens ali ao redor, você fica a todo momento querendo saber um pouquinho mais do Homem que Odiava Música. Pelo menos essa foi a minha opinião, tá, gente? É um bom livro, tá? Eu recomendo pra quem gosta aí de prestigiar os autores nacionais, né? Quem gosta de ler
coisas que estão acontecendo nas nossas vidas mesmo, que aconteceram, acontecem, vai acontecer na vida dos nossos filhos. Então, se você quer algo mais ou menos nessa pegada, eu super recomendo pra vocês O Homem que Odiava Música. Mas é isso aí, eu acho que eu já me prolonguei demais aqui, mas eu gostaria muito de saber qual é a sua opinião, né, referente aí, se você já leu a leitura, o que você tirou, coloca aí pra mim nos comentários, né, qual foi a sua opinião, o que você gostou, se teve algo que você não gostou, me diga aí nos comentários. E se você ainda não leu este livro, se você teve interesse, se você é assinante do Kindle Unlimited, já vai reservar ali o livro pra você ler também, me deixa aí tudo nos comentários, beleza? Se vocês também tiverem alguma dica de outro livro nacional, de autor nacional, que também esteja no Kindle Unlimited, que vai ser interessante eu fazer a leitura, me recomenda aí nos comentários, vou ficar aguardando. Mas eu vou ficando por aqui. Se você ainda não curtiu esse vídeo, a hora é essa, gente. Curte esse vídeo porque me ajuda muito aqui no canal. Compartilha com um amigo e se inscreva se você ainda não é inscrito no Amiga da Leitora. Um super beijo pra vocês e a gente se vê aqui no próximo vídeo. Tchau!